Paz do Senhor a cada um de vocês aí que nos acompanha aí, que Deus continue abençoando a sua vida. E hoje, meus amados, Deus traz no meu coração aí um estudo sobre Efésios, falou muito comigo e hoje eu quero compartilhar com os irmãos e eu creio, pelo poder do Espírito Santo, que vai falar com você também. Está lá em Efésios, no começo de Efésios, que o apóstolo Paulo, que provavelmente escreveu esta carta durante os 2 anos que passou em prisão domiciliar em Roma. Atos 28, 16 ao 31, indo lá no finalzinho do 31, diz assim: ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem e liberdade. Paulo iniciou a igreja em Efésio e permaneceu ali durante cerca de 3 anos para ensinar os novos cristãos. Depois mudou-se para iniciar outras igrejas nos anos que se seguiram. Paulo desejava manter contato com seus amigos de Efésio e enviar a eles palavras de encorajamento. Alguns pensam que esta carta foi escrita para ser enviada também a outras igrejas. Entre 60 a 62 depois de Cristo, este livro é a primeira carta, ao lado de Filipenses e Colossenses, dos escritos em geral, tratados como carta de prisão do apóstolo. Às vezes, quando Paulo escreve às igrejas, ele tinha de pegar pesado e pedir que as pessoas se endireitassem, mas não dessa vez. Nesta carta, Paulo aproveita para ensinar algo bastante específico, como a igreja funciona e as grandes metas de Deus para que neles creem. Ele deseja que os cristãos compreendam a grandeza de Deus e a verdadeira beleza de quanto os cristãos de fato representam Jesus como seu modo de viver em comunidade. A primeira metade desta mensagem de Paulo é uma explicação da essência da crença cristã. No capítulo 1, versículo 3, diz assim: agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestiais. Já a segunda metade fala de como deve ser nossa vida como cristão. No capítulo 4 diz assim, no 4:6 diz assim: há somente um Deus Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. A ideia principal deste sermão escrito é quando entendemos de fato a felicidade que temos em Cristo. Nosso comportamento será um reflexo disso. Os cidadãos que pertencem ao povo de Deus, mencionado por Paulo em Efésios 2:19 ao 22, diz assim: portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresçam como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio
do Espírito Santo. Amém, igreja? Isso aí que nós estamos sendo forjados, modificados para que nós viemos crescer em união. Sabemos que na comunidade sempre temos algumas dificuldades, você entendeu? Mas o que nós podemos aprender aqui, que as dificuldades que vai surgir no momento que nós vamos nos unir, no momento que nós passamos a unir a uma igreja, a uma comunidade, a família de Cristo, que nós viemos buscar no Senhor, que nós viemos ser direcionados pelo Espírito Santo. Descreve a unidade que deveria existir entre os filhos de Deus, independentemente de nacionalidade, língua ou origem. Qualquer pessoa que crê em Jesus como Salvador pessoal adquire seu passaporte de entrar no reino e na família de Deus. Olha que legal! Como Salvador, qualquer pessoa que crê em Jesus como Salvador pessoal, adquire seu passaporte, de entrar no reino de Deus e fazer parte da família de Deus. Interessante, né? Então, a partir do momento que lá em Romanos também 10, 9 fala que se eu confessar e crer que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida, eu serei salvo. E não só ser salvo, mas como ter o direito de fazer parte da família de Deus, de fazer parte unido. Por isso que é muito importante nós congregar em uma igreja. Não tem muitos que ainda tem aquela mentalidade, eu posso orar daqui em casa, não preciso eu ir na igreja, fazer parte da igreja para mim ser de Deus, para mim ser salvo. Mas aqui Deus fala que nós temos que fazer parte de uma família. E a família que Deus fala é a igreja, é nós, é eu, você, todos os dias participando daquela confraternização, você entendeu? Para que Deus possa nos fortalecer, fazer parte dos cultos, você entendeu? Fazer parte da família, atrair outros também a vir fazer parte da importância da família. E a descrição também da armadura de Deus, no capítulo 6, é uma mensagem motivadora. No entanto, não menos desafiadora e quase sempre esquecida, é a mensagem que está no final do capítulo 4. Meus amados, essa mensagem é interessante, que diz assim: portanto, em nome do Senhor, capítulo 4, que diz assim, vou pegar aqui o 30, vou pegar o 30 aqui, que diz assim, vou pegar o 28, finalzinho do capítulo 28 ao 32, que diz assim: quem rouba, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que o ouvem, e não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus, olha que legal, aleluia, colocada em você, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva, nada de gritaria, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou você. Olha que legal! Isso é um ensinamento, uma direção, para que eu fazer parte do Senhor, tenho que viver assim. Eu tenho que mais ser guiado pelo Espírito Santo do que pela minha própria natureza pecaminosa, pelas próprias raivas, pela arrogância, que a palavra do Senhor ela nos ensina que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. E às vezes, meus amados, algumas atitudes que nós fazemos, algum comportamento, entristece o Espírito Santo. Tem uma frase, um ditado popular, não sei se você conhece, diz que o crente lê a Bíblia e o mundo
meu crente. Então todo o nosso comportamento é visto. Eu tenho as minhas lutas particular. Tem hora que eu oro para Deus, falo, Senhor, me ajuda eu vencer essa dificuldade, porque eu estou envergonhando o nome do Senhor. Às vezes, quando eu passo por luto, quando eu deixo de olhar mais para Deus como Pedro e começo a afundar nas minhas armaduras e começo a afundar nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, alguém está observando, alguém está vendo. E além de me criticar o vaso, criticar a pessoa, ele começa a falar, aí, o que adianta? Não é crente, não é homem de Deus, não é cristão, olha lá, está passando por isso. Então, nós sendo guiados pelo Espírito Santo, nós nunca vamos entristecer o Espírito, porque nós vamos ser obedientes a Ele. E Ele nos leva a vencer todas as nossas naturezas pecaminosas e ser exemplo, testemunho para aqueles que estão nos assistindo. Porque o inimigo das nossas almas, meus amados, ele só espera um momento de fraqueza para ele ir lá acusar, como foi lá, apresentou diante de Deus, Jó. Você entendeu? Ele só espera um momento, porque nós cristãos só somos fortes no Senhor. Como lá em Efésios 6:10, diz assim, para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unido com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então, meus amados, que nesse dia nós possamos estar aí como Paulo escreveu a carta de Efésios, mas que nós venhamos a aprender a ser unido, a caminhar como na família de Deus, porque às vezes o seu próprio irmão está precisando de uma palavra sua, como foi falado ali no finalzinho do capítulo 4 de Efésios, que as nossas palavras sejam para edificar, que nós não viemos nos deixar ser levado pela amargura, pelo rancor, pela raiva. Isso entristece o Espírito Santo. Que nesse dia nós possamos ser obedientes àquela vozinha. E existe, meus amados, existe. Tem hora que Deus fala algo no seu coração, que o nosso discernimento do Espírito sabe que é o Espírito Santo que está pedindo para nós fazer, ou ficar calado, ou ir para outra direção. O Espírito Santo ele nos orienta todos os dias, mas ele fica triste quando nós não ouvimos ele e damos mais vazão para a nossa natureza pecaminosa, que às vezes o nosso inimigo das nossas almas, ele usa isso, porque ele nos conhece, ele sabe os meus pontos fracos, ele sabe os seus pontos fracos. Por isso é bom nós estamos aqui estudando, igual faz parte do templo da igreja, templo da glória de Deus, e aqui nós temos estudo, estou fazendo curso de teologia para a honra e glória do Senhor, para me aprender mais e trazer mais aprendizado e conhecimento para você que me assiste, que me segue aí no canal, que isso é bom, aprender mais de Deus. Então que Deus possa te abençoar aí, te recomendo a estar se aperfeiçoando mais na igreja que você congrega, quem me ouve aí, e venha participar dos ensinamentos de Deus. Deus levantou pessoas capacitadas para nos ensinar, mas que nós possamos nos aprender a ouvir também o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, amém? E vai em paz em nome de Jesus, que Deus te